E aí, uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, concurseiro ou concurseira, especialmente hoje para você que prestou o último concurso do CACD 2016 ou para você que vai prestar os próximos e quer saber como foi a prova de 2016. Por enquanto, um rápido comentário, prometo fazer para vocês a correção das questões conceituais, como a gente fez no de 2015, mas só para já dar um primeiro panorama, fazer um comentário rápido a respeito da prova, do que foi essa prova de 2016. Antes disso, quero aproveitar a sua presença aqui para falar que estou no Instagram. Você pode me acompanhar pelo Instagram também, é só me adicionar lá, Caco Pena, dicas constantes de português, e também pelo Snapchat. No Snapchat eu gravo vídeos diários com dicas rápidas de português para você ir relembrando tópicos da linguagem durante o dia. Então te espero no Instagram, te espero no Snapchat. No Snapchat é Caco Pena, tudo junto, minúsculo, tá? E te espero aqui também nos nossos vídeos do YouTube pelo Prova de Português, que você sabe que pode mandar as suas questões para provadeportugues@yahoo.com.br. São sempre muito bem-vindas e quem sabe o nosso próximo vídeo pode ser com a sua questão. Mas vamos falar hoje então rapidamente do que foi essa prova do CACD 2016. Deixei ela até aberta aqui para a gente poder ir olhando e comentando rapidamente. Bom, primeiro, foi uma prova exigente, uma prova bem desafiadora, dentro do que era esperado. Tá? O CESP manteve bem o padrão, o que é bom para você que já veio se preparando previamente, né? Quer dizer que não houve nenhuma grande revolução na prova da diplomacia, tranquilo? Então, olhando as provas anteriores, você que estudou, fez simulados específicos para essa prova, com certeza tudo o que poderia, o que apareceu, aliás, já seria previsto, né? Se você fez o curso com a gente, por exemplo, de testes, né? As listas, não houve nada que não esteve nas listas que apareceu na prova, né? Porque se as listas são montadas em cima do padrão, o fato de tudo que aparecer na prova ter estado nas listas mostra que o CESP manteve o padrão, né? Então, expectativa para o próximo é que também mantenha o padrão que já vem respeitando. O padrão que eu digo é padrão de questões, a montagem das questões conceituais, a maneira de perguntar, os assuntos cobrados. Então, apareceu concordância, a concordância do sujeito pós-posto, apareceu questão de oração adjetiva, explicativa e tal, restritiva, colocando vírgula, tirando vírgula, questão de regência, sempre na prática, no texto. Substituindo isso por isso, como é que faz? Muda o sentido? Não muda o sentido, indo muito para a semântica, né? Nada de grifar a oração. A oração em destaque é oração subordinada, substantiva, adjetiva, tá, beleza, né? Ou adverbial. Não é isso que ele vai perguntar. Não vai dar o nome inteiro. Né? Ele quer que você saiba lidar com isso. Se é uma substantiva, se é uma adjetiva, se é uma adverbial, mas o que isso influencia no texto? E foi isso que a gente encontrou. Então ele trabalhou, por exemplo, duas questões com adjetivas. Uma delas a gente vai comentar, mas trabalhou com adjetivas, mas não me perguntou o nome. Pergunta lá, se tirar a vírgula, muda. Colocando a vírgula, tem a ideia de que tal coisa acontece, né? Abarca todo o grupo ou só aquele. É o trabalho com a restritiva e com a explicativa. Falou lá em sujeito oracional, que é perguntar de oração subordinada substantiva, subjetiva, mas o nome não é o que importa, e sim o que fazer com a estrutura. Ou seja, mais uma vez o CESP mostrou que não quer que você seja uma máquina de decorar tabelas, mas sim que você saiba entender o que é a linguagem e a sua relação semântica. Esse é o principal foco do estudo para você que se prepara para a diplomacia, para fazer a prova do CESP, do CACD. E se você, então, que já fez essa prova, seguiu esse caminho da semântica, do sentido, do entendimento da estrutura, com certeza foi um sucesso. A questão a quantidade de questões de conteúdo nessa prova
me pareceu um pouco menor do que a quantidade que vinha sendo, né? O que não significa nada, simplesmente que nessa prova o foco nas questões de texto foi um pouco maior, mas nada que não é uma tendência da banca e tal, uma prova e uma quantidade ínfima, tá? Então, nada que influencie. Continue, caso você esteja se preparando, não sei como você está vendo esse vídeo, mas para 2017, enfim, não que a tendência é assumir gramática, longe disso, tá? A divisão está dentro do padrão. Uma novidade em relação aos últimos exames recentes foi um texto que não era nem literário, nem de análise literária, nem metalinguístico. Tá? Um texto, já fazia tempo que eles não faziam isso, mas fizeram agora, achei bacana colocar um texto sobre assuntos diversos. Tá? Isso foi bem interessante. Um texto denso, tá? E com certeza um diferencial na hora da prova, na hora da contagem de pontos. Se você foi bem nesse texto, tenho certeza que você foi bem nos outros também, tá? Desafiador, mas possível. Então foram questões muito bem elaboradas. E se você foi nosso aluno, você está careca de saber isso. Se você ainda não foi, fique sabendo agora, se já não sabia, claro. Mas aquela questão que muita gente me faz, que é, cara, eu preciso ler o texto antes ou vou direto para as questões? E o CESP vem provar mais uma vez a necessidade de você ler o texto inteiro, né? E eles fizeram isso muito bem, uma maestria muito boa, tá? Porque eles pegam, por exemplo, vamos pegar esse item 4 aqui. Porquanto, conforme o texto, Tatara, viajante sem bagagem, sem descanso, pega uma referência da linha 8, vai lá para uma referência da linha 73, volta para a linha 8 e faz uma afirmativa dessa relação desses referentes que estão lá no meio do texto. Então pega uma coisa do começo, do meio, do fim, para perguntar se o meio combina, ou seja, ele quer que você tenha entendido o texto como um todo. É isso que o CESP quis de você nessa prova, que é isso que ele já quis de você outras vezes. Então, manteve mais uma vez o padrão. E esse primeiro texto, bem selecionado, boas questões possíveis. Não vi nenhuma questão assim, pode ser, mas pode não ser, como muitas vezes aparece no CACD, a gente sabe muito bem. Mas foi uma questão bacana, um bom diferencial. Depois uma questão que envolvia reescrita, também simples. Um item errado, por exemplo, vamos pegar aqui esse item 3, né, que trocava o referente do adjetivo e tudo mais. Então, uma questão de reescrita que cobrava atenção. Enfim, quando eu falo simples, não falo simples de qualquer um faz, não é isso. Mas simples no sentido de que estava lá, uma leitura atenta chegava, né? Com muito cuidado, muita calma, muita atenção e o treino no foco, beleza? E ler o texto inteiro, cara. Seguindo esse caminho, você tem sucesso. Depois a gente teve um texto falando sobre análise literária. Aí voltou para o tipo de texto que a gente já está acostumado a ver no CACD. Sobre uma análise literária, falou aqui do romance do Darcy Ribeiro, Maíra, comparou com outro que ele já tinha feito, da história de Uirá. Um texto também bem bacana, muito bem escrito, né? Falou lá da fúria tupi, né? dos índios e tal, comparou com a fúria dos heróis gregos e tal. Bem bacana esse texto, também bacana as questões. Um texto mais simples do que o primeiro, aliás, o primeiro foi mais desafiador do que o segundo e o segundo foi mais desafiador do que o terceiro. Eles fizeram, a meu ver, uma gradação de dificuldade, né? Mais denso, menos e menos.
Questões também bem diretas, bem tranquilas, questões bacanas, também cobrando toda a relação do texto. As questões dessa prova foram bem desenvolvidas, tá? De parabéns o CESP. Ainda que mais questões textuais, o trecho que evidencia o confronto entre o capitalismo selvagem no país, a cultura indígena, fazendo relações. Essa relação é com esse cara, essa relação é com esse cara. Enfim, foram questões bacanas. Na questão 7, a gente entrou também... Aí é que começou a entrar em umas questões mais sintáticas. E aquilo que eu te falei, não cobrando o nome inteiro, mas cobrando os conceitos. Então, quando ele diz a oração reduzida, iniciada pelo gerúndio, incluindo... Então, é conhecer uma oração subordinada, reduzida, saber o que é essa reduzida, conhecer o gerúndio. Não que ele vá falar oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de gerúndio. Mas ele vai trabalhar com a relação de tempo numa questão, com a conjunção que envolve tempo. Ele vai trabalhar com a questão da oração ser reduzida ou não na outra questão. Espalhando os conceitos, vendo como que você lida com eles. Questões também interessantes. Depois tivemos o texto literário. Esperado, um texto literário, e estava aí o nosso texto do Ariano Suassuna, também com questões bem interessantes e tudo mais, cobrando funções sintáticas. Quando ele me dizia lá, e comenta ácido, a palavra ácido foi empregada para ridicularizar o desembargador, quer dizer, a quem esse termo ácido se liga? É ao desembargador ou é ao outro camarada que estava falando, se não me engano era o Tobias Barreto, né? A quem ele se liga, que é cobrar a função sintática, mas sem perguntar o nome, sim a quem esse elemento se liga e tal, desse como que você está lidando com essa construção sintática envolvendo a semântica. Bastante questão de vocabulário também, bacana isso, né? O que significava essa palavra trança no contexto, que significava trama e tal. A questão que eu esqueci de falar para você lá em cima, os dois elementos tinham a mesma função sintática, de serem dois adjuntos e tal, mas por comparação. Não me perguntou, ele não falou o nome adjunto adnominal, não falou. Mas perguntou, essa função, esse termo e esse tem a mesma função? Era para você identificar qual era a função, enfim. Bom, aqui tivemos uma questão sobre oração subordinada adjetiva, de tirar a vírgula e colocar o E, e a única questão que de procedência duvidosa, questionável, tá? Simplesmente porque ele pegou lá a vírgula após janelas e perguntou se eu poderia substituir pelo conector I. Né? O que acontece lá na linha 2? Vamos ver lá. Pergunto, e agora? Como é que meu padrinho foi degolado num quarto de pesadas paredes sem janelas, cuja porta fora trancada por dentro, por ele mesmo? Então o que a gente tem aqui? Nessa estrutura. Foi degolado num quarto de pesadas paredes sem janelas. A porta desse quarto de pesadas paredes sem janelas fora trancada por dentro, por ele mesmo. Esse cuja está retomando esse bloco como um único sintagma, certo? Um quarto de pesadas paredes sem janelas. Se eu considero isso, a sentença está de boas, a sentença está bem feita. Tá? Eu tenho um quarto de pesadas paredes sem janelas e a porta desse quarto de pesadas paredes sem janelas fora trancada por dentro. Legal. Ele me propôs que eu trocasse essa vírgula por um E. Então eu teria: meu padrinho foi degolado num quarto de pesadas paredes sem janelas e cuja porta fora trancada por dentro. A semântica se mantém, obviamente, né? Você entende que o quarto é de paredes sem janelas e que a porta do quarto fora trancada por dentro. O problema só é que, nessa estrutura, da maneira como ela está no texto, como eu te falei, esse cuja pode retomar todo esse sintagma, como sendo um sintagma só. O quarto de pesadas paredes sem janelas e a porta dele estava trancada. Fechou. Se eu coloco um E aqui, eu estou colocando isso como um determinante de quarto. Então eu estou colocando como se fosse uma enumeração. Duas referências para o quarto. O quarto de pesadas paredes sem janelas e o quarto que tinha a sua porta trancada. Certo? Esses dois elementos vão se ligar a quarto.
Até aí tudo bem. Qual é o problema então, cara? O problema é que se eu for atribuir dois elementos, dois determinantes para quarto, eu tenho um determinante de caráter nominal e eu tenho um determinante oracional. Onde o paralelismo fica nessa história? Entendeu? Então o problema de eu considerar essa afirmativa como correta é que eu estou mandando para as cucuia o paralelismo. Numa segunda fase, numa redação, numa prova escrita, com certeza a banca ia canetar isso aí, se eu fizesse isso. Com certeza a banca ia canetar. Tá? Com a vírgula, eu posso, como eu te falei, considerar que esse termo está retomando todo o sintagma. Então, na verdade, eu só tenho, para esse sintagma, a atribuição oracional. Mas com o E, eu estou trabalhando esses dois elementos em paralelo. Eu estou coordenando esses dois elementos. Então eu estou coordenando um sintagma nominal com um sintagma oracional. Paralelismo foi pro saco. Não sei ainda como que o CESP vai lidar com isso. Eu estou gravando esse vídeo antes de sair o gabarito oficial. Não sei se é algo que eles vão se redimir, se eles vão considerar. Enfim, há uma falha aqui? Sim, fato. Né? E o CESP já cobrou paralelismo e você sabe que se você não se preocupar com paralelismo numa segunda fase, por exemplo, você vai ser canetado. Então, a única crítica que eu teria a fazer a essa prova seria dessa questão. Tá? Poderia ser mais bem cuidada. Ele se preocupou com o aspecto semântico, mas de repente mandou paralelismo para o beleléu. E ele me fala aqui, né? Ele quer sem prejuízo da informação e da correção gramatical. Se fosse só da informação, a gente ainda poderia levar, mas não falou da gramática e aquelas coisas que a gente sabe que a gente vê no CESP. Mas ele falou correção gramatical. Então, é uma questão complicada. Essa questão aqui foi, de fato, complicada. De resto, cara, foi uma prova bem bacana, né? Trabalhou aqui com o aspecto do cujo, dos pronomes relativos que o pessoal costuma usar de qualquer jeito, viu se você sabe direitinho como é que ele funciona, conjunção, por quanto, o que significa conjunção por quanto, a gente tanto bate, né, no por quanto, que é diferente de com quanto, bate tanto nessas conjunções, o CESP buscou essas conjunções. Um texto sobre o Juca Mulato, que vem também bem ao encontro do esperado. Para você que faz os nossos cursos testes, você já viu o Juca Mulato, né? A gente já trabalhou com o Juca Mulato há duas turmas atrás, a gente trabalhou com o Juca Mulato. Quer dizer, é um texto que já é esperado que caia, porque é um referente do modernismo, então sempre no estudo se preocupar com textos do modernismo para cá. Não esperaria, por exemplo, ver um Olavo Bilac na prova do CESP, mas espero o Menotti Del Pique, claro. Né? Então, nessa expectativa que a gente sempre tem de trabalho com textos do modernismo para cá, o CESP não colocou o texto em si, colocou Ariano Suassuna, né, que é do modernismo para cá, mas colocou uma análise do Juca Mulato, do poema do Menotti Del Pique. Questões também bem interessantes sobre o texto, cobrando o entendimento do texto como um todo. Isso foi o principal da prova, com certeza. Né? Perguntar se esse cara se relaciona aqui, ainda mais que tinha várias referências, ele falava assim, ele valoriza a simplicidade comparando com as sinfonias do Beethoven. Né? Pera, mas é isso que ele está fazendo? Essa sinfonia era simples? Ele está falando que era simples? Não, era aquele que era simples. Compara outra coisa. Então, informações que estão próximas no texto, mas não estão relacionadas da maneira como ele me apresenta. Essa é a principal característica das questões de análise de texto do CESP, e ele manteve. Aqui é do porquanto que eu te falei, né? Era um se bem que era uma concessiva, e o cara me troca por um porquanto. Não, pera, é outra coisa, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E perguntar se você está indo pelo ouvido, vê se você está indo pelo ouvido ou você conhece o que você está fazendo, você prestou atenção no que você está fazendo. Né? Aqui, como eu te falei, dos sujeitos oracionais. Né? Então,
Caiu o nome oração subordinada substantiva subjetiva? Não. Mas ele me pergunta de sujeito oracional, que é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Bacana! Como eu lido com a linguagem, tá? Então, só nessa olhada rápida, esse comentário rápido que a gente está fazendo aqui da prova, o que o CESP preparou para a gente, então, em 2016? Concluindo, textos longos, o que exige bastante treino, principalmente, do candidato. Treino porque concentração não vem do nada. A concentração a gente desenvolve, quanto mais a gente se concentra e fica mais tempo concentrado, com mais qualidade a gente vai conseguir focar nossa atenção por um tempo longo sem dispersar. Então, cobrou leitura, leitura atenta, cobrou que você fizesse a prova com atenção e dedicação. Tá? Os conceitos gramaticais esperados apareceram, da maneira como deveriam aparecer mesmo. Então, foi uma prova bem elaborada, um nível de dificuldade bom, né? Digo assim, não foi uma prova impossível, mas não foi uma prova que qualquer um faz, né? Favoreceu, sim, o candidato bem preparado. Tem prova que dá raiva às vezes, né? Os caras estudam, aí eles fazem uma provinha que não seleciona nada, né? Não foi o caso, com certeza não. E teve um bônus em relação às provas anteriores, a meu ver, nas questões de texto, porque elas foram bem objetivas, cobrando essas relações, como eu te falei, mas nada de, mas eu posso pensar isso ou posso pensar aquilo, tudo com dupla interpretação. Não, as questões foram bem elaboradas, para mim foi um bônus. E a única ressalva nessa questão da oração adjetiva, que eu te mostrei agora, do E, né, por causa do paralelismo, mas de resto as questões conceituais também muito bem-vindas. Enfim, uma prova bem elaborada, que vai selecionar bem os candidatos, e espero que você tenha ido bem, beleza? Se você está assistindo a esse vídeo para se preparar para as próximas provas, saiba que em 2016 o CESP manteve, sim, o padrão de 2014, 2015, enfim, e para 2017 é esperado que continue. Então, continue a sua preparação, e para você que já se preparou e foi bem na prova, muito sucesso no mundo maravilhoso da diplomacia. Da minha parte, é um prazer ter estado com você. Muito obrigado por me ouvir aqui. Isso aqui acabou ficando mais longo do que eu esperava. Mas muito obrigado pela sua atenção. Te espero no Instagram, no Snapchat ou nos nossos cursos, da maneira como você achar melhor. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.